Quero saudar a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente possa estar meditando nessa palavra, essa mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu quero orar com vocês nesse momento. Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai, graça te damos, Senhor. Graça te damos porque Tu não tem deixado faltar o pão de cada dia, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu tem nos dado saúde. Obrigado pela nossa família, Pai. Continua conosco, continua nos abençoando, Pai. É isso que eu te peço, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, muita alegria que estou gravando esse vídeo para que a gente possa estar pensando aí, refletindo sobre tudo que Deus tem colocado no meu coração. E esses dias, quando a pastora botou que eu ia ter que fazer a devocional de todo mundo, né? E eu venho pedindo a Deus que Deus possa estar colocando no meu coração uma mensagem. E Deus tem colocado no meu coração foi a história de Zaqueu, né? Se encontrar no livro de Lucas. Evangelho de Lucas 19, do 1 ao 10. Quero ler com vocês. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Por ser ele de pequena estatura, então correndo adiante subiu a um sicômoro, uma árvore, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu Jesus com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedará com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado com alguém, restitui 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Quando eu parei para pensar e comecei a estudar um pouco sobre a história de Zaqueu, a Bíblia relata que Zaqueu foi um chefe dos publicanos. E a história de Zaqueu na Bíblia, ela está registrada no livro de Lucas, como a gente acabou de ler agora, né? No capítulo 19, versículo do 1 ao 10. E a gente vê que se destaca, né? Destaca seu arrependimento quando ele decide ir ao encontro de Jesus, né? O relato bíblico nos mostra que como o Senhor Jesus se misturava com pessoas que eram desprezadas naquela época, né? Na sociedade religiosa, naquela cidade, na época. Jesus não fazia exceção de pessoas, não. Ele queria mesmo estar no meio dessas pessoas que eram excluídas da sociedade, né? E todos sabem quem foi Zaqueu. Zaqueu foi um publicano. Era um homem que morava na cidade de Jericó, né? Jericó também era uma cidade que possuía importante polo de produção de palmeiras e bosques de bálsamos. E o unguento derivado do bálsamo de Jericó era muito desejado naquela época. Isso significa que aquela área era uma área rica, uma fonte de imposto muito significativa.
E Jericó era uma das 3 principais coletoras de imposto da Palestina, e Zaqueu era um dos principais responsáveis pela arrecadação, né, do dinheiro, de tudo que era arrecadado. E o encontro de Zaqueu com Jesus, Zaqueu aparece na narrativa bíblica como alguém que está com muito desejo de se encontrar com Jesus. Quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando por aquela cidade, ele procurou vê-lo, ele ficou desesperado, de qualquer maneira queria, porque queria, e foi ao encontro de Jesus, né? Mas o problema é que ele era a Bíblia fala que ele era uma pessoa de baixa estatura, era pequeno, e por causa da multidão ele não conseguiria ver Jesus. Então, sem se importar com sua posição social, ele subiu a uma árvore para ver Jesus. Quando Jesus se aproximou de Zaqueu, logo Jesus lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ficar em tua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu rápido e recebeu Jesus com muita alegria, com muito prazer. É interessante isso, que nota que apesar da ansiedade de Zaqueu em querer a ansiedade de Zaqueu em querer ter tanto um encontro com Deus, né? Ele parece ter ficado surpreendido pelo fato do contato entre eles ter partido do próprio Jesus, porque Jesus já tinha um propósito na vida de Zaqueu, como ele tinha um propósito na minha vida e na sua vida. E isso significa que Zaqueu desejava ver Jesus, mas na verdade era Jesus que estava buscando ele. Além disso, Jesus não pediu permissão em nenhum momento para entrar na casa de Zaqueu. O Senhor simplesmente disse: hoje eu vou ficar em sua casa. E diante da atitude de Jesus, todo mundo começou a reclamar. Todos ficavam reclamando, murmurando, porque Jesus havia dito que ia na casa de Zaqueu. E naquela época, os judeus, eles odiavam os publicanos. Mas Jesus, mesmo assim, havia prometido pousar justamente na casa de Zaqueu, né? E quando escutaram isso, ficaram todo mundo reclamando. Por quê? Porque Zaqueu, ele não era uma pessoa benquista ali naquela cidade, né? Era uma pessoa que todas as pessoas detestavam ele naquela cidade. E no encontro de Jesus com Zaqueu, Zaqueu demonstra seu arrependimento. Arrependimento esse que não ficou apenas na teoria, ou se limitou à palavra vazia. Ele realmente teve uma mudança verdadeira. E quando eu começo a pensar nessa história de Zaqueu, eu começo a refletir, e existem alguns pontos de vista que a gente pode estar aprendendo com essa história de Zaqueu, né? No livro de Ezequiel, no capítulo 33, no versículo 11, o Senhor diz: vivo eu, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na vida do ímpio, na morte do ímpio, não tenho prazer na morte do ímpio. E em Lucas 15, do 1 ao 7, chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecador e come com eles. E Jesus chegou e lhe propôs esta palavra, dizendo, uma parábola, dizendo: que homem dentre vós tem 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida, até que venha achá-la. E achando ela, a põe sobre os seus ombros com alegria e júbilo.
E chegando a casa, convoca os amigos e os vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa história da vida de Zaqueu, colocando para a vida de hoje, meus irmãos, serve para nós que se diz cristão, serve para a gente aprender. O Senhor tem me incomodado muito para me falar esses dias, e eu tenho visto muitos cristãos, ao invés de se alegrar na vida de alguém que se arrepende, muitas vezes fica falando mal, falando porque a pessoa era de um jeito e hoje está em Cristo. E ao invés de se alegrar na vida de alguém que se arrepende, ao invés de ficar feliz, muitas vezes não fica. E eu tenho uma pergunta, meus irmãos, para perguntar a vocês, e para mim também. Eu e você tem se alegrado quando você sabe que aquela pessoa que está em Cristo, que aquela pessoa é uma nova criatura? Ou você tem feito como os judeus? Ou nós temos feito como os judeus daquela época? Ao invés de se alegrar, murmuravam. Porque Jesus foi à casa de Zaqueu. E muitas vezes nos alegramos quando é uma pessoa a quem a gente conhece, quando é uma pessoa boa, quando é uma pessoa que a gente já falou do amor de Deus. Muitas vezes a gente se alegra só com essas pessoas. Por quê? Porque a gente já falou do amor de Deus e quando aquela pessoa se converte, a gente fica feliz. Mas eu não estou falando dessas pessoas não, que a gente tem pregado o Evangelho não, de Jesus Cristo não. Essas pessoas que a gente conhece não. Essas pessoas que a gente ama, que a gente gosta não. Você tem se alegrado, meu irmão? Você tem se alegrado com aquela pessoa que já fez muito mal a você? Se sua resposta for sim, glória a Deus, meu irmão. Amém. Se você tem se alegrado na vida daquele irmão que já te fez mal, que já te fez sofrer, que já te decepcionou, que já te machucou. Se você tem se alegrado, aleluia, glória a Deus. Mas se sua resposta for não, meu irmão, cuidado. Cuidado, porque Deus não está se alegrando não da sua vida não, da sua atitude, porque muitas vezes nós se esquecemos. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o segundo mandamento? Amar o próximo como a nós mesmos, como a si mesmo. Então se você não se alegra na vida do seu irmão quando seu irmão se converte, na vida de um irmão que andava numa vida totalmente errônea e hoje está no caminho do Senhor, se você não se alegra, meu irmão, você não está amando não, seu próximo não. E o próximo que eu estou falando não é o seu amigo não é o seu primo, não é o seu irmão. O próximo que eu venho falar, o próximo que Deus fala na Bíblia, é a pessoa que não é a pessoa que sempre te ajudou não. O próximo não é aquela pessoa que quando você estava no momento mais difícil ele te ajudou não. Sabe qual é o próximo que a Bíblia fala? É quem sempre quis ver teu mal, é quem sempre riu de você, é quem sempre falou muito mal de você, é quem sempre te decepcionou, é quem sempre te machucou.
Mas, meu irmão, a palavra de Deus diz que a gente tem que amar ao próximo, como a nós mesmos. E se estivermos fazendo ao contrário disso, estamos desobedecendo à vontade de Deus. E Deus não está se agradando nem de mim nem de você se a gente estiver com essas atitudes. Agora, se você se alegrar, se você ficar feliz quando alguém se arrepende, glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus, porque a Bíblia diz que há festa no céu quando o pecador se arrepende. Então, meus irmãos, que Deus quer que a gente se alegre, porque eu tenho visto muitas pessoas que se dizem cristão, ao invés de ficar alegre, fica falando do passado, fica lembrando do passado que a pessoa teve, como o passado de Zaqueu. Eu acredito que muitas vezes a gente tem esquecido, muitas vezes a gente tem tapado nossos ouvidos, a gente que se diz cristão, com nossas atitudes, com nossas palavras, com nossas ações, e a gente esquece dessa mensagem, essa palavra que está lá em 2 Coríntios 17, que diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. E muitas vezes a gente, como cristão, ao invés de a gente ter isso no nosso coração e se alegrar, muitas vezes a gente, ao invés de se alegrar, como eu falei, a gente fica relembrando, remoendo ao passado. E a Bíblia diz, meu irmão, isso é o Senhor dizendo que as coisas velhas se passaram, hoje que tudo se faz novo. É uma nova criatura e a gente temos que se alegrar. Temos que se alegrar como o Senhor se alegrou em ir à casa de Zaqueu e comer com ele. Que possamos ser como Jesus, que possamos tentar ser como Jesus, que possamos tentar ser como Paulo, que Paulo, ele diz que temos que ser imitadores dele assim como ele foi de Cristo, que possamos pensar sempre: o que faria Jesus em meu lugar? Eu sei que não é fácil, mas se decidirmos caminhar com Deus, temos que fazer a diferença no mundo aí fora, porque temos que honrar o nosso general, que é Cristo, que sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho a todas as pessoas, sem exceção, meus irmãos, porque Jesus não veio para os bons não, ele veio para os perdidos, que era eu e você, e com a graça do nosso Senhor Jesus, ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos deu uma vida nova, vida em abundância, para que possamos experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, que essa palavra que Deus tocou no meu coração, você possa ter ela em mente, possa guardar no seu coração, e que possamos mais ter amor às pessoas, não só aquelas pessoas que são nossos irmãos em Cristo, mas que possamos estar sempre dispostos a abraçar e amar, porque Deus nos ama de uma maneira que incondicional, e apesar dos nossos defeitos, Ele está sempre de braços abertos a nos receber, e que possamos também estar sempre de braços abertos a receber pessoas que se arrependem como Zaqueu. E que Deus abençoe nossa vida, que Deus possa estar nos usando, nos dando um espírito de ousadia para estar aí no mundo aí fora, esse mundo que
a gente está vendo que o amor está esfriando, mas a gente possa estar amando a Deus sobre todas as coisas, porque a gente, quando começa a amar a Deus sobre tudo, é mais fácil a gente amar o nosso próximo. Que Deus nos abençoe e possa estar nos fortalecendo na fé, nos dando sabedoria, nos dando ânimo, e que possamos ser fortes e corajosos no testemunho do Evangelho a todas as pessoas. Que Deus nos abençoe. Fiquem todos na paz, meu irmão. Amém. Eu quero orar com vocês. Quero agradecer a Deus porque Deus tem me dado essa oportunidade, né? E tem dado a oportunidade a cada um de nós para estarmos gravando, né? E falando do amor de Deus. Paizinho amado, Paizinho querido, queremos te agradecer, Senhor. Quero te agradecer pelo dia de hoje, Senhor. Quero te agradecer pelo pão de cada dia, Senhor. Quero te agradecer pelo meu emprego, Senhor. Que o Senhor possa estar nos abençoando, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando aquelas pessoas, Pai, que saem aí, Pai, atrás de um pão. Muitas vezes não chegam em casa com nada para dar de comer às suas famílias, Pai. Que o Senhor possa estar usando cada um de nós, Senhor, para estar levando a Tua palavra e levar o alimento, Pai, que eles necessitam, Senhor. Assim eu te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.